Dentro do Blue Lock, a maioria dos jogadores está desesperada. Eles querem ser os melhores, querem provar o seu valor, querem superar qualquer um que apareça no caminho, porque ali dentro, falhar não é só perder, é desaparecer. E talvez por isso, todos jogam como se fosse a última chance da vida deles. Mas o Age não entra nesse jogo. Ele não demonstra pressa, não parece movido por ego, muito menos por validação. Enquanto todos correm como se estivessem sendo perseguidos, ele anda, observa e respira, como se estivesse em um ritmo completamente diferente do resto. E isso causa um estranhamento imediato, porque em um ambiente onde todos estão desesperados, quem não demonstra desespero parece fora do lugar. Mas talvez seja exatamente o contrário. Talvez o Age não esteja perdido no jogo. Talvez ele seja um dos poucos que não se perdeu. E é exatamente isso que o torna tão diferente e ao mesmo tempo tão perigoso, porque alguém que não se desespera também não se entrega ao caos. A maioria dos jogadores tenta dominar o ambiente, falam alto, se impõem, querem marcar presença. Existe quase uma necessidade de serem reconhecidos a todo momento, como se não fossem vistos, deixariam de existir. Mas o Age não precisa disso. Ele não disputa a atenção, não levanta a voz, não entra em disputas desnecessárias. Ele simplesmente observa. E esse detalhe muda completamente tudo, porque enquanto os outros estão preocupados em reagir, o Age está entendendo. Enquanto o campo se torna um espaço caótico, cheio de decisões impulsivas, a mente dele permanece limpa. Ele não se deixa levar pelo ritmo dos outros, ele não joga no tempo deles, ele cria o próprio tempo, e isso é extremamente raro, porque a maioria dos jogadores não sabe lidar com pressão. Eles aceleram, se precipitam e erram. Mas o Age não, ele espera, ele analisa, ele escolhe, e quando finalmente age, não é uma tentativa, é uma decisão. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Tentar é reagir sem certeza, decidir é agir com clareza. E é por isso que o estilo dele é tão eficiente, porque ele não joga pra acompanhar o jogo, ele joga pra controlar tudo, mesmo sem parecer. E aqui tá uma das maiores lições que o Age traz. Nem sempre quem mais parece é quem tem mais influência. Às vezes, quem está em silêncio é quem está entendendo tudo. O Age tem tudo o que o jogador precisa: técnica refinada, leitura de jogo avançada e execução precisa. Ele enxerga espaços que os outros não veem, toma decisões que poucos conseguem tomar e executa com uma naturalidade absurda. Ele não é comum e isso fica claro, mas existe algo que não acompanha esse nível de habilidade, algo invisível, mas essencial: a direção. Enquanto outros jogadores entram em campo com um objetivo claro, com algo a provar, com uma motivação interna, o Age entra sem urgência, como alguém que sabe exatamente o que fazer, porém não sente a necessidade de fazer mais. E isso cria um vazio silencioso, porque talento por si só não sustenta o crescimento. Ele te coloca à frente no começo, é claro, mas não te mantém lá. Sem direção, o talento se torna repetitivo, previsível e aos poucos irrelevante, porque quem não evolui é ultrapassado, não importa o quão bom você seja. E talvez o mais perigoso nisso tudo é que o Age nem parece perceber, ou pior, talvez perceba e simplesmente não se importe. Existe um momento na vida de qualquer pessoa em que ela percebe que é boa em algo, e esse momento pode ser um ponto de virada ou o início de uma queda silenciosa, porque quando você descobre que é bom, você relaxa, você diminui o esforço, você para de buscar tanto, você começa a aceitar o nível atual como suficiente. E acredita em mim, isso é extremamente perigoso, porque o crescimento não acontece no conforto, ele acontece na dúvida, na falha, na tentativa constante de melhorar. O Age vive um nível onde ele já é bom o suficiente para não ser pressionado, mas não se desafia o suficiente para crescer. E isso cria uma armadilha invisível, uma zona onde tudo parece estável, mas nada evolui. E o pior de tudo é que essa estagnação não faz barulho, ela não avisa, ela simplesmente acontece. E quando você percebe, já está preso em um nível que parece bom, mas está muito longe do seu limite real. E esse é o verdadeiro perigo do conforto. Ele te convence, ele te faz acreditar que você não precisa ir mais além. Dentro do Blue Lock, existem jogadores que talvez não tenham o mesmo talento bruto que o Age, mas possuem algo mais poderoso: a mentalidade. Jogadores como o Yoichi Zag não começaram sendo os melhores, mas eles nunca aceitaram permanecer no mesmo lugar. Eles analisaram os próprios erros, se frustraram, mas se adaptaram também e continuaram, sempre continuaram. Enquanto o Age entende o jogo, o Izagi se reconstrói constantemente. Ele muda a forma de pensar, a forma de agir e a forma de enxergar o campo. E isso cria uma diferença absurda ao longo do tempo, porque talento define onde você começa, mas a mentalidade define até onde você chega. E quando essas duas forças entram em conflito, quase sempre vence quem está disposto a evoluir, não
importa quantas vezes precise recomeçar. O Age não é apenas um personagem, ele é um reflexo, principalmente para quem tem facilidade, para quem aprende mais rápido que os outros e para quem já ouviu que tem potencial, porque essas pessoas carregam um risco silencioso, o risco de acreditar que só isso já basta, que ser bom já é o suficiente, que não é necessário se esforçar tanto e que o talento vai resolver tudo. Mas a mentalidade na verdade é completamente outra. Sempre vai existir alguém com menos talento, mas com mais vontade de vencer, mais disciplina, mais constância, mais disposição para evoluir. E essa pessoa vai ultrapassar não porque nasceu melhor, mas porque decidiu ir além. E no fim, isso separa quem fica de quem chega no topo. Mas não é talento, é a decisão de não parar, a decisão de não se acomodar ao nível que você está atualmente, de não aceitar menos do que o seu próprio potencial. Então, a pergunta final não é sobre o Age, é sobre você. Você vai continuar confortável ou vai explorar tudo aquilo que você pode se tornar? Porque uma coisa é certa, o pior destino não é falhar, é nunca descobrir até onde você poderia chegar. Eu sou Hyuren e lembre-se, o impossível só existe para quem teme tentar.